E aí, gente? Pois é, um vídeo para eu falar dos questionamentos que a gente tem, né? Nós falamos quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, no vídeo anterior, né? E aí eu falei algumas hipóteses aí que vocês podem achar, nem me detalhei muito me demorei muito, porque vocês podem achar isso em qualquer IA aí na internet, né? Todas as informações que eu passo para você também, da internet, vocês sabem. Mas aí eu consegui pegar também uma informação aqui, que é a hipótese científica mais aceita atualmente para a origem da humanidade é de que a espécie humana moderna, chamada Homo sapiens, ela surgiu na África há cerca de 200 mil anos, depois de um processo evolutivo de milhões de anos, entendeu? E aí, antes do homem moderno, os hominídeos ocupavam o planeta, né? Acredita-se que os primeiros hominídeos da linhagem Homo evoluíram de um ancestral comum entre os grandes primatas de hoje. Aí que eu queria dizer, esses primatas que viveu entre 8 e 6 milhões de anos atrás. E aí fala que as espécies que tinha tudo, e até chegar o Homo habilis, né? Que teria surgido há uns 2 milhões de anos atrás. Isso aí tá tudo, tá até no Museu, né, Nacional da História Natural, tá lá. O homem desde que foi criado até agora, segundo o entendimento desses cientistas aí, né? Mas aí, quando você vê essa explicação aqui, realmente ela não satisfaz a gente, né? Totalmente. Eu não sou cientista, mas eu consigo. A minha cabeça está boa ainda para ligar uma coisa com a outra, né? E para analisar o que foi dito, né? Então, de acordo com o que vocês acabaram de ouvir aí, que vocês podem ver na internet, de onde surgiu o homem, do jeito que ele é agora, o homo sapiens. Quer dizer, que é um homem que tem a sabedoria, um homem que sabe usar a ferramenta, um homem que tem muitas habilidades. Mas aí você vê que tem mais perguntas e respostas, né? Por quê? Ali fala de milhões de anos e depois a pessoa foi o primata, né? Aqui fala, no caso, o chimpanzé, que se você chegar bem para trás, chega no chimpanzé, que é onde o homem começou a evoluir. Mas se o homem veio do chimpanzé, por que ainda existem chimpanzés nos zoológicos por aí? Na natureza e tudo. Por que ainda existe? Se o homem ir evoluindo e chegar, né? Por que evoluíram só alguns chimpanzés e outros não? Olha que coisa, né? Esquisita. Porque o Criador desconhecido, que a gente não sabe, que ninguém aceita como Deus, né? O nosso Deus. Por que ele criou o chimpanzé, mas não criou o homem desde o início? Por que ele precisou criar um que ainda não era evoluído para depois criar outro evoluído? Parece que esse ser que criou, segundo o entendimento deles, né? Eles não sabem se foi um ser que criou, sei lá o que eles pensam, que criou o chimpanzé. Mas se ele não criou evoluído, por que ele criou involuído primeiro para depois evoluir, não é? Por que ele não criou o homem desde o início? Por que ter esse trabalho de criar um ser que depois vai evoluir, né? É igual você criar um remédio agora, um paliativo, sendo que você sabe criar o outro que é verdadeiro, né? Aí você fica naquele paliativo por anos e anos, causando um monte de transtorno, né? Sofrendo, né? É uma coisa muito esquisita. Porque ele sentiria prazer em ver o chimpanzé enjaulado por aí, se o chimpanzé já poderia estar andando e fazendo tudo, né? Ele ia ficar sofrendo por anos e anos, porque ele não tinha essas habilidades que ele precisa para usar as ferramentas todas, né? Se o chimpanzé, o criador do chimpanzé, tinha capacidade para desenvolvê-lo durante os anos, né, até ele se transformar em um homem, um Homo sapiens, que igual tem hoje, não seria coerente, já que ele é tão inteligente para fazer,
né, um chimpanzé evoluindo até virar homem, por que que esse que fez esse chimpanzé virar um homem, mas demorar tanto assim, por que não fez ele logo homem no início? Você acha que um chimpanzé gosta de ser chimpanzé ou gostaria de ser homem desde o início? Eu, por exemplo, não queria ser chimpanzé. Você queria? Ninguém queria, né? Então, por que fazer a gente sofrer tanto até chegar a gente ser Homo sapiens? Você sabia que existe um canal ali no Instagram da Novo Tempo Origens? E vocês podem olhar ali os questionamentos que tem, as respostas que tem, não é? E aí a gente vai vendo que o Homo sapiens não é tão sapiens assim, né? Porque até agora ele não conseguiu descobrir a origem dele mesmo, de onde ele veio, para onde ele vai, o que vai acontecer. Ele fica procurando com coisas que tem, que foram criadas já, por exemplo, já comparar o homem com o chimpanzé, né? Por que que ele não já vê, já que é tão sapiens mesmo hoje, por que que ele já não vai direto à origem do negócio, né? Porque não vai lá e já não dá a origem correta daquilo. Porque essa história de ficar evoluindo anos por anos, por anos, por anos, no caso do homem foi muito triste, né? Se foi assim, né? Foi muito triste. Porque até hoje eu ainda tenho vestígios de macaco ainda em mim, né? Já pensou? Até hoje ainda ajo como macaco, fico imitando os outros, não sei o quê. É por isso que eu não imito ninguém, eu sou original mesmo. Eu ponho os questionamentos que eu tenho mesmo. E não importa, né, se a pessoa ficou incomodada com isso, eu não me importo. Porque que adianta eu vir aqui ficar falando um monte de besteira para vocês e vocês ficarem sem entender nada até o final, não é? Então, eu vou trazer mais coisas aqui interessantes para a gente parar e pensar, para a gente começar a raciocinar e começar a observar. Não seria mais fácil, igual Deus, que criou logo o que tinha que ser criado? Já pensou se ele fosse criando a lua toda a vida, o nosso Deus? Vou criar essa lua mais ou menos assim, assada assim. Deus não, ele falava e as coisas faziam. Muito mais fácil. E Deus já criou a coisa já certa, né? A lua, para ter as estações da lua, para influenciar nas marés, para ir andando, para movimentação todinha assim da natureza, de acordo que as plantas poderiam nascer, crescer e tudo, né? Deu as estações também, para a pessoa saber que vai plantar, mas a semente não vai nascer ali, porque o inverno está ali segurando ela ali, mas na hora que aparece o sol, né, do verão, né, da primavera ali, do verão, começa a brotar aquela semente toda. Eu vi isso, né, quando eu morei lá, né, nos Estados Unidos. Então, realmente, lá você vê exatamente porque as estações são todas muito bem definidas, né? Então você vê que não tem nada, parece que morreu tudo, as folhas caíram todas, aí chegou o inverno todinho, depois começa, né, vir a primavera, aquele sol, as plantas brotando, coisa mais linda. Mas por quê? Porque Deus já fez o ambiente exatamente assim, né? Para poder as coisas funcionarem logo. Deus não era igual cientista que fica toda a vida, toda a vida, toda a vida. Não. Graças a Deus pelos cientistas que já descobriram um monte de curas e tudo. Eu estou falando desse caso de descobrir aí a origem do homem, que até hoje, né, eles têm hipóteses, não têm certeza, não é? Então, a gente pode ver que Deus já é o Criador. É muito difícil aceitar o Criador, aquele que criou e já criou um ambiente, já criou as árvores, para dar sombra para os animais, não é? Para segurar a terra, para não dar esses deslizamentos de terra, né? Olha só, Deus criou tudo direitinho. Aí o ser humano foi jogando, né? Joga lixo no mar, joga rede para prender os peixes lá no mar, e joga um monte de entulho no rio também, vai dando aquela confusão danada, né? Vai construindo em beirada onde não pode construir, onde já é o rio que tinha que passar mesmo. É uma coisa assim, o ser humano, ele resolveu fazer do jeito dele. Mas se a gente fizer do jeito de Deus, não é? Do jeito que Deus instituiu, instruiu para a gente, não é? Então as coisas funcionariam melhor, né? Quando você faz de acordo com o que Deus, né,
orientou, fez e tudo e orienta a gente, as coisas funcionam melhor. Faz na sua vida, começa a seguir a Deus aí, mesmo que você não estiver na igreja ainda e tudo, né? Se quiser ir para a nossa igreja lá, você aprende muita coisa. Todo dia eu estou aprendendo, desde que eu entrei nessa igreja, graças a Deus. E eu estou aprendendo a cada dia. Tudo que eu vejo, eu consigo analisar. O ser humano não é para pegar tudo que enfiam pela garganta abaixo e achar que tá certo aquilo, não. Você precisa de questionar as coisas. É do questionamento que nascem as respostas, entendeu? Então, é isso aí que eu tenho para falar para vocês hoje. Vamos dar um pouquinho de crédito ao Criador, porque aí você vai ver que as coisas realmente foram criadas para a gente viver uma vida aqui bem melhor, não é? Independente do que possa acontecer, a gente vive naquela paz. Muita paz para vocês, grande beijo, até nosso próximo encontro.